Olá, concurseiros! Hoje nós iremos falar da Lei de Improbidade Administrativa, ou como é mais conhecida, LIA, que é a Lei 8429 de 1992. Mas antes de adentrarmos neste assunto, eu gostaria de deixar três coisas bem esclarecidas entre mim e vocês. Primeira coisa, em alguns momentos da aula, eu vou precisar recorrer à letra da lei para ler para vocês e explicar de forma mais esclarecida. Porque eu não vou ficar decorando artigo na minha cabeça e nem quero. Esta é a primeira coisa. Segunda coisa que eu preciso falar para vocês. Vocês precisam ler a letra da lei. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês baixarem essa lei e ler no seu computador, no tablet, enfim, onde você quiser. Mas não vai fazer prova nenhuma de concurso se você não ter lido pelo menos umas 10 vezes esta lei. Terceira coisa que eu preciso falar para vocês. Responda a prova de concurso, pelo amor de Deus. Responda a prova de concurso. E principalmente quando você já souber da banca, responda de acordo com a banca, para você entender como que ela usa de artimanha e de artifício para ludibriar o candidato na hora de responder os questionamentos. Então essas são as três coisas que eu precisava falar para vocês. Fecha aqui e vamos adentrar ao assunto da aula. Hoje nós iremos falar do sujeito ativo e do sujeito passivo do ato de improbidade administrativa, ou seja, quem pode cometer o ato de improbidade administrativa e quem pode sofrer o ato de improbidade administrativa. O sujeito passivo, e isso você vai encontrar aqui, ó, no artigo 1º, do artigo 1º ao 8º dessa lei. E esses artigos eles são de extrema importância. Decore esses artigos, cola na geladeira, leva no seu caderno, leva onde você quiser. Mas decore esses artigos e aprenda primeiro quem são o sujeito ativo e passivo para você continuar a leitura desta lei. Não passa para os outros artigos se você não entendeu quem pode ser o sujeito ativo e passivo desta lei. Fechamos? O sujeito passivo do ato de improbidade administrativa é sempre a administração pública, o passivo, tá? É sempre a administração pública, direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes, da União, Estado, Distrito Federal e município. E os poderes são executivo, legislativo e judiciário. Lembrando que não existe poder judiciário nos municípios, tá? O outro sujeito passivo seria as empresas incorporadas ao patrimônio público, para cuja criação o erário concorra ou haja concorrido com mais de 50% do seu patrimônio ou receita anual. E essa, neste caso aqui, está sujeita de forma integral no seu valor. O outro sujeito passivo do ato de improbidade administrativa são as entidades que recebam benefício, subvenção ou incentivo, para cuja criação também o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50%. E neste caso aqui específico, coloco um asterisco para vocês não esquecerem. É só até o limite do valor investido pelo Estado. Se o Estado investe 10%, é só até aquele limite. Se investe 20%, é só até aquele limite. E outra coisa, um ato de improbidade administrativa não é um crime de improbidade administrativa, é apenas um ato civil ou administrativo. Se a banca disser que é um crime, não é crime, ele é só um ato civil ou administrativo, é um ato improbo. O sujeito ativo do ato de improbidade administrativa é sempre o agente público. Ele precisa estar com um vínculo com a administração pública. E este vínculo pode ser transitório ou sem remuneração. A lei fala assim, são pessoas consideradas agentes públicos para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Mas só um agente público ele pode cometer um ato de improbidade administrativa? Não. O ato de improbidade administrativa também pode ser cometido por um particular, se no caso ele induzir, concorrer ou se beneficiar. Se ele induzir o agente público a cometer um ato de improbidade administrativa, ele também paga pelo ato de improbidade de acordo com essa lei. Se ele concorrer, ele fizer junto com o agente público, ele também paga de acordo com esta lei. E se ele se beneficiar, se no caso ele fingir que não aconteceu o ato, mas ele se beneficiar desse ato, se ele fechar os olhos, no caso. Eu dei um exemplo aqui da esposa e do delegado. Se ela souber que o delegado está cometendo um ato de improbidade administrativa e ela simplesmente fingir que nada está acontecendo, ela também está cometendo um ato de improbidade administrativa. Então, o particular ele precisa ter um vínculo com o agente público, ele precisa estar
unido com o agente público para ele cometer um ato. Sozinho ele não comete ato de improbidade administrativa. Ele comete qualquer outra coisa. Ele comete infração ou qualquer outra coisa civil. Mas ato de improbidade administrativa, se ele estiver agindo sozinho, ele não comete. Se ele estiver exclusivamente agindo sozinho, ele não comete. Ele precisa estar ligado com o agente público. E se houver esse cancelamento aqui, ela comete qualquer outra infração. Lembrando também que os agentes políticos, no caso, eu vou dar exemplos aqui e gostaria que vocês anotassem isso no caderno de vocês. Os prefeitos, os vereadores, os deputados, tanto deputado estadual quanto deputado federal, e os senadores, eles também cometem atos de improbidade administrativa, tá? Não é crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade seria só o presidente, o governador, mas prefeito, vereador, deputado e senador, eles cometem atos de improbidade administrativa. O que mais que eu posso dizer para vocês? Agora aqui, ó, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, então, ó, se causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para indisponibilidade dos bens do indiciado. Lembrando que o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente também está sujeito às combinações dessa lei, mas só até o limite do valor da herança. Até o limite que o filhinho desse cidadão aqui vai, se ele enriquecer ilicitamente, e no caso se ele tiver um bem de, suponhamos, 5 milhões, que foi ilícito, esse aqui não vai herdar. Ele vai ter que pagar aquele enriquecimento ilícito para a administração. Fechamos? Então eu gostaria, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí e não deixe de se inscrever no canal e faz o que eu falei, pelo amor de Deus. Leia a lei pelo menos umas 10 vezes e não se esqueça de responder as questões.